As pessoas não são o que elas pensam, acham que são, e depois ficam desapontadas. Um guerreiro não desiste daquilo que ama, Dan. Ele acha o amor no que faz. Olha pra mim. Eu quero que explique pra mim que tipo de guerreiro treina limpando o banheiro. Quando se tornar um guerreiro, vai aprender a meditar em qualquer situação. Lavando o banheiro? Se desprendendo das coisas, como orgulho, e abandonando vícios. Fala aí um vício que eu tenho. Falar. Interromper os outros. Achar que sabe, quando não sabe nada. Sei mais do que imagina. E pensa que sabe mais do que sabe. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Sabedoria é agir. Ah, é? Qual a diferença? Você sabe limpar o para-brisa, não sabe? Sei. A sabedoria está em fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. De homem para homem, com quantos anos você acredita que deveria ter tudo resolvido? Com qual idade você colocou na sua cabeça que a sua vida deveria estar finalmente montada? Sem peças faltando, sem dúvidas e, principalmente, sem aquele frio na barriga de não saber o que vem amanhã? Eu vejo isso todos os dias. Jovens de 17 anos, sofrendo como se a vida tivesse acabado porque não sabem qual carreira seguir. Homens de 35, quase chegando aos 40, lamentando no escuro do quarto porque a engrenagem ainda faz barulho. Eles olham para o espelho e sentem um peso absurdo, porque ainda não chegaram lá. Eles sentem que falharam porque o plano não saiu como o esperado, porque o caminho foi mais tortuoso do que o GPS da sociedade prometeu. Eles se perguntam, com uma dor real, o que tem de errado comigo? A resposta é simples, e eu preciso que você absolva agora. Nada. Não tem absolutamente nada de errado com você. Você não tem tudo resolvido agora, porque você não deveria ter. Não se espera que você tenha. Se alguém olha para você aos 25, 28 ou 32 anos e diz que você já deveria ter dominado a sua existência, essa pessoa é uma tola. Ela não entende nada sobre a natureza humana. Ela não entende como o tempo funciona. A sociedade moderna, as redes sociais, criaram uma ilusão perigosa. Eles te vendem a ideia de que aos 26 anos você deve ser um produto acabado, diploma na mão, casamento perfeito, emprego dos sonhos e uma conta bancária intocável. No cinema, um garoto perdido se torna um homem decidido em apenas 90 minutos. Ele enfrenta o valentão, conquista a vitória e as luzes se apagam. Você é deixado ali, imaginando que o resto da vida dele será um mar de rosas. Mas você já parou para olhar esses mesmos atores na vida real? Fora do roteiro, eles tropeçam, eles se divorciam, eles perdem o dinheiro, eles se perdem. A vida real, eles não têm as cortinas que se fecham e encerram os problemas. A vida continua rodando, o tempo todo. Conhecimento, experiência e, acima de tudo, sabedoria não são mercadorias que você compra. São frutos que dependem exclusivamente do tempo. Sabedoria vem da experiência bruta, e a experiência exige que você viva o suficiente para acumular cicatrizes reais. Se você ainda não viveu décadas o suficiente para ter um portfólio vasto de erros e acertos, como você pode exigir de si mesmo ter todas as respostas? Pense na diferença entre o pinheiro e o carvalho. Um pinheiro cresce rápido. Ele amadurece em poucos anos e, muitas vezes, morre com a mesma velocidade. Ele tem sua utilidade, mas é uma madeira frágil, que se curva fácil. Agora, olhe para o carvalho. O crescimento dele é lento, quase imperceptível aos olhos de quem tem pressa. Ele leva décadas para se tornar imponente. Mas qual deles dura mais? Qual deles é mais forte diante de uma tempestade? Qual deles oferece abrigo real para gerações de seres vivos? Quando chega a hora de construir algo que dure séculos, ninguém gasta dinheiro com madeira de pinheiro. Eles buscam a densidade, a textura e a alma do carvalho. O carvalho leva tempo para ser quem ele é. Ele precisa de invernos rigorosos para endurecer suas fibras. Você também. Anos atrás, eu observei uma criança aprendendo a andar. E sabe, observar uma criança é a maior aula de filosofia que um homem pode ter. Quando uma delas, com pouco mais de um ano, tenta dar seus primeiros passos e cai sentada no chão da cozinha, o rosto dela se transforma instantaneamente. Ela chora com uma força visceral, como se o mundo estivesse desabando sobre sua cabeça. Para ela, aquela queda é uma catástrofe apocalíptica. Sabe por que ela chora assim? Porque ela não tem contexto. Aquela é literalmente a pior coisa que já aconteceu na vida dela, porque a vida dela ainda é curta demais para ele saber que o chão não é o fim. Muitos de vocês hoje estão chorando como esse bebê.
Vocês passaram por um término de relacionamento doloroso, por uma demissão inesperada, ou viram um projeto de anos fracassar diante dos seus olhos. Vocês sentem que a vida está em frangalhos, que o chão desapareceu. Parece o fim, mas eu estou aqui para te dizer. Isso só parece o fim porque você ainda não teve tempo para desenvolver uma perspectiva de longo prazo. Daqui a 20 anos, você vai olhar para trás, para esse momento de agora, e vai sorrir. Você vai perceber que aquele desastre não foi nada. Na verdade, você vai entender que aquela foi a melhor coisa que te aconteceu. Aquele emprego que você perdeu te forçou a sair da zona de conforto e encontrar um caminho que realmente vibra com a sua alma. Aquele relacionamento que acabou foi o que te permitiu amadurecer o suficiente para encontrar algo real, algo sólido. Não seja tão duro consigo mesmo. Você não é um fracassado. Você é apenas um aluno em uma sala de aula chamada vida. E a aula de hoje é sobre queda. Se você está na casa dos 20 ou 30 anos, você ainda é esse bebê aprendendo a andar no asfalto quente. Cair faz parte da mecânica do aprendizado. A única forma de falhar de verdade é decidir ficar no chão. Entenda uma coisa, uma lâmina não se torna forte por sorte ou por genética. Ela não nasce temperada. Para que o metal ganhe a dureza necessária para não quebrar no primeiro impacto, ele precisa passar pelo fogo. E não é uma vez só. São várias. Você está no calor da forja agora. Esse desconforto que você sente no peito, essa pressão externa, esse martelar constante das circunstâncias, isso não é castigo, isso é a sua têmpera. Você entra no fogo do caos, fica incandescente, sente que vai derreter e perder sua forma. Aí, a vida te tira de lá com uma pinça de ferro e te joga em cima da bigorna. O martelo desce, pesado, seco, incomoda, dói na alma. Você olha para cima e pergunta: ainda não acabou? Eu já não sofri o suficiente? Eu já não aprendi a lição? A resposta honesta é: não, você ainda não terminou. A vida vai te colocar de volta no fogo, e depois na bigorna, e depois no choque térmico da água fria. Esse ciclo repetitivo de aquecer, martelar e resfriar é a única coisa capaz de remover as impurezas do seu caráter. É o que te dá a capacidade de manter o fio, de ter precisão e de não estraçalhar quando a pressão real da vida adulta bater na sua porta. Você não pode esperar estar polido, afiado e temperado aos 26 anos, nem aos 36. Aos 46, eu te garanto, você ainda terá muito tempo de forja pela frente. O amadurecimento é uma obra de arte que não aceita pressa. Não existe atalho para a maturidade. Você tem que viver o processo. Tem que sentir o peso do martelo contra a sua resistência. Se você tem 26 anos, pare de tentar ser o mestre de 60. Seja o aprendiz de 26 com excelência. Pare de carregar fardos que ainda não pertencem à sua estação. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa ter a coragem de não fugir da forja. Conheci um homem, já bem passado dos 50 anos, que me confessou uma coisa visceral. Ele me disse: eu estou começando a entender as coisas agora. E continuou: há 2 ou 3 anos, cometi erros que um garoto cometeria. Tomei decisões ruins que me custaram caro. Mesmo nessa idade, me peguei olhando para o horizonte e pensando: eu ainda não sou o homem que imaginei que seria. Mas quer saber a diferença fundamental que ele me ensinou? Ele não parou. Ele continuou trabalhando. E o nível de consciência e serenidade que ele carrega agora só existe porque ele teve a coragem de passar por aqueles erros recentes. Ele precisou daquela dor específica para subir mais um degrau. A sua vida não está em ruínas porque algo deu errado. Ela está em construção. E canteiro de obras é sempre bagunçado e cheio de entulho. Pare de lutar contra o relógio biológico e social. Pare de se comparar com sombras e fantasmas de pessoas que só mostram o palco, mas escondem o camarim sujo. Viva a sua idade. Se você é jovem, tenha a dignidade de ser um jovem que busca. Vá lá fora, trabalhe até cansar, vá para a academia testar seus limites físicos, saia com amigos que te desafiam, erre feio, peça desculpas e aprenda. Não tente ser o mestre antes de carregar o peso do saco de areia. A sabedoria é um jogo de longo prazo. O objetivo não é chegar ao fim da trilha o mais rápido possível apenas para dizer que chegou. O objetivo é chegar ao topo sendo alguém de quem você sinta orgulho de apertar a mão. Alguém que foi testado, que foi martelado, que passou pelo fogo e que, apesar de tudo, não quebrou. Abrace o processo. Sinta o calor da sua forja. Aceite os golpes da sua bigorna com a cabeça erguida. É exatamente isso que está criando a sua potência. A gente se vê no topo. Mas por enquanto, viva com paciência.